Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luta. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. É por isso que todo cristão é sempre um batalhador. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida. No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso. É tornar a vida uma atividade satisfatória. É extrair este sabor diariamente deste dom que nós recebemos. Você olha lá para o trabalho que você exerce e você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar neste local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Tenho ficado muito inquieto com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz. E ser feliz consiste em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Mas a gente erra, padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos. Para a gente ter condições de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? É a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, né? Da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta.
Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e, quem sabe, me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Porque se o sacrifício, ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. E é responsabilidade sua colocar as escolhas nos lugares certos para que esta existência seja brilhante no mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa, porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, né? Ela se entrega, e o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa em cima sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado, e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim. Serei luz no caminho deles. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo. Da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar. E essa é a luta do dia a dia. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros. O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. E gosto de ensinar isso teologicamente, né? Estamos sempre auxiliados pela graça. A graça de Deus, que também podemos chamar o amor de Deus, a bondade de Deus, são termos distintos para dizer uma mesma coisa, porque tudo isso é graça. O amor de Deus na nossa vida é fruto da graça, é gratuito, é generoso. A graça sempre se antecipa. Mas se eu me apago, se eu não promovo a minha realização no dia a dia, que é, volto a dizer, o que é a realização humana? É o acolhimento do dom divino, é o acolhimento da graça divina na nossa vida. E na união desse acolhimento, que se desdobra
em atividades, em atitudes de escolhas, de dizer sim, de dizer não. É assim que nós fazemos a existência ser frutuosa, dizendo sim e não na hora certa. Santo Agostinho dizia, de maneira muito sábia, que até mesmo o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Só posso ser bom porque Ele foi bom comigo primeiro. Só posso ter coragem porque Ele já depositou a coragem em mim. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Que é o esforço, que é a garra, a dinâmica que eu coloco, as atitudes que favorecem o agir desta graça em mim. Volto a dizer, o sacrifício, ele só tem sentido quando ele nos sinaliza de que ele é um caminho que nos faz chegar à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nós. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus, no momento em que eu vivia aquela experiência tão fecunda em Jerusalém, era essa: não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não. Eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou. Não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem. O que escolheram para si. E é aí que nós precisamos agir. Porque o nosso lugar no mundo é Ele. É em busca dele. É para isso que nós vivemos. Encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Mas a procura já tem sentido. Por isso que o conflito é bem-vindo, porque ele vai me fazer perguntar diariamente se eu estou caminhando na direção deste lugar. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo.
não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Porque este é um ponto de partida interessante. Eu saber quem eu sou, mas sempre colocar como perspectiva quem eu devo ser. Analisar o que tenho feito, mas não parar na análise que me responde o que eu tenho feito, mas sobretudo me colocar na perspectiva do que devo fazer para que aquilo que eu faço tenha uma identidade com aquilo que eu sou. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho, essa pergunta eu não me faço mais. Será que eu quero deixar de ser padre? Não. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agora eu preciso me responder todos os dias, como é que eu vou ser padre no dia de hoje? Aí eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, quais são os compromissos daquele dia, e eu identifico de maneira muito prática como é que eu precisarei ser padre ali, com aquelas pessoas e com aquela situação. Se é diretora de escola, você é professora, você é balconista, você trabalha no supermercado, não importa. O advogado, o médico, somos todos iguais. Porque todos os dias, do homem mais importante ao mais simples, das atribuições mais poderosas às mais simples, do homem mais rico ao mais pobre, dos mais bonitos aos mais feios, dos mais inteligentes dos menos capacitados, dos mais estudados dos mais iletrados, todo mundo vai ter que descobrir isso. Você, pai de família, é a mesma coisa, né? Acorda amanhã de manhã, vai olhar para sua esposa, que está ao seu lado, ou não, está viajando, está ali, foi na casa da mãe, vai olhar para os filhos que você trouxe ao mundo, vai olhar para os seus amigos de trabalho, vai olhar para os seus companheiros que você vai encontrar no final do dia para jogar um futebol, e ali você vai ter que se perguntar como eu devo ser, como você deve ser com eles. Como é que você vai ser o pai de família que você escolheu ser naquele dia? Vai ter que descobrir como é, como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de um terceiro momento. Buscando este lugar. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Mas uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem. A gente precisa se amar muito. O ciclo do auto-amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser, de repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, está ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então o que é interessante?
a experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga, consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo. Inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, se estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois eu vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência,
é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o alto amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui e não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir é que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural do entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro que sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade.
Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo. Ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe. Né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso.
Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu, minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim, não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes precisa ser mais duro, às vezes precisa ser mais manso, às vezes precisa acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê, e isso sempre existe ali uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, né, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar, é uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, né? Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, né? Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, né, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, né, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens.
Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, né? Essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você veja, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares do mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha? Você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia. Vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros. Eu não posso ficar tramando contra os outros. Eu não posso esparramar a mentira pelo mundo. Eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente, porque o texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas essa palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre.
Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que, de fato, a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus, o mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso e a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso.
Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão da minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris, lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá, meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Ah, mas aconteceram tantas coisas desagradáveis, estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Ah, então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus. Mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. É assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha 2 deficiências. Ele era surdo e mudo. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam, tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum.
Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro, todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim, o que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com esse homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar, de fato, o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em
ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar e nunca vi na minha vida um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que eu tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo.
E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né? Da mesinha do avião. Se não tivesse no meio, ele não ficava também. Ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo. E ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né? Nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso. Eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro. Eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, olha lá.
e aí, e aqui, e lá. Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? O curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu. Há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa.
Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí, e aqui, e lá. Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram, e a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não.
Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário.
Sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós. Sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode no meio de tanta secura alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil.
no nosso coração muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo, nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. E pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje, vai somando-se a outros descasos, a outros, daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes de todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler e que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá
a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas.